um vídeo e no vídeo de hoje vamos ter aqui um vídeo de primeiras impressões de teste da paleta da Revolution Pro, a All That Glistens, que é assim uma paleta com umas cores muito natalícias e muito festas, agora muito para estas festas, com estes glitters. Eu fiz esta maquilhagem com ela no vídeo aqui que eu gravei agora, testei, fiz swatch, fiz esta maquilhagem para testar a uso, por isso se quiseres ver qual a minha opinião sobre esta paleta, se ela vale a pena ou não, já sabes, continua aí a assistir. Vamos lá começar então com o teste aqui da paleta All That Glitters da Makeup Revolution. É uma paleta que tem 18 cores, algumas delas são mate e outras delas são mesmo glitter. Eu ainda não experimentei, ou seja, vai ser mesmo um teste de primeiras impressões que eu vou fazer a esta paleta. Ela inclusive ainda está com o plástico que eu vou tirar. Uma das sombras que traz, que é aqui que diz Based, é no fundo um primer, não é propriamente sombra, porque ela é cremosa. E depois temos então assim as várias cores, temos cores assim tipo os beges, castanho. Ele não tem propriamente nenhum castanho, eu acho que, vou-vos já dizer que falta aqui assim um castanho mais médio, um castanho médio assim um bocadinho, por exemplo este aqui, se fosse um bocadinho mais escuro era perfeito por causa do côncavo, porque são duas cores que eu já vos estou cansada de dizer que para mim são básicas, que é o castanho médio mate e o bege mate também, para criar base. Se bem que o bege mate é assim, na minha opinião, não é tão essencial quanto, por exemplo, o castanho para o côncavo, porque o bege podemos substituir pelo nosso pó que utilizamos na zona das olheiras, mas são sempre coisas que eu prefiro ter sempre ali como básicos, essas duas cores de sombra. No entanto, é uma paleta que, na minha opinião, apesar de olharmos para ela e o que nos salta logo à vista são os glitters, é uma paleta que tanto consegue uma maquilhagem de festa como uma maquilhagem mais dia-a-dia. Mas o que eu vou tentar fazer agora aqui vai ser uma maquilhagem de festa, porque temos aí as festas à porta, jantares de Natal, vamos ter o Ano Novo, e então eu vou fazer uma maquilhagem de festa, mas primeiro vou colocar os dedos aqui na bendita paleta e ver a textura das sombras. Isto é mesmo primeiras impressões, eu nunca a usei. Então vou começar aqui com, eles têm aqui duas cores que são um cinzento mesmo muito escuro, quase preto, e um preto. E é assim, à primeira vista, a textura é bastante boa. É uma textura bastante suave. O preto, por exemplo, o preto é um bocadinho mais... olhem, o preto sai imenso. O preto esfarela mais, estão a ver, olhem. O preto esfarelou mais do que o cinzento. Mas isto nas cores pretas é uma coisa que é muito comum. As cores pretas costumam ser sempre mais secas. Já com as sombras da Arja Makeup, as sombras vão ser descontinuadas. Ficam já a saber que vão só focar em pincéis e o preto já está esgotado há meses e não vai voltar. Mas já nesse caso, mal caía uma sombra ao chão, partia-se logo, porque os pretos são mais secos mesmo, e mesmo noutras marcas é uma coisa que eu noto. Agora, a nível de pigmentação, olhem, tem uma pigmentação muito boa. Tem uma pigmentação mesmo muito boa. Eu não vejo, lá está, o preto esfarelar como algo extremamente mau, porque é como eu estava a dizer, é algo que eu noto, no geral, as sombras pretas serem mais secas. Vamos passar agora às outras cores. Eu não vou ainda testar os glitters, olha, é muito macia também esta. E aqui. Elas são todas muito macias, a preta é que é mais seca mesmo. Este azul, a pigmentação não é grande coisa. Estão a ver? O azul é desenchabido. Esqueçam, o azul não presta. Não tem pigmentação quase nenhuma. Este aqui é bom, só que é muito semelhante ao tom da minha pele, então não se nota. E este também é razoável. Vamos passar agora, então, aqui a mais sombras. Esta bege. Olhem, gosto da textura, boa pigmentação. Esta também gosto, não esfarela. Acho que o azul é que é assim pior. Deixa-me cá ver, eu gosto muito destes tons bordeaux. Vamos lá ver como é que elas funcionam. Olhem, estão a ver que a bege é muito fixe. Esta aqui, não, é assim, não é má, mas vou-vos mostrar a diferença de cor. Estão a ver, estava à espera que ficasse um bocadinho mais intenso, porque no geral as sombras deles costumam ser muito boas, mas não é que seja má. O azul é mesmo mau, aquele ali tom mais rosado é fixe, mas o bordeaux, aquele escuro, bordeaux recheado, estava à espera que fosse um bocadinho melhor. Estava e não estava, porque o azul não foi grande coisa. Esta aqui não esfarela, mas acho que a pigmentação, estou na dúvida. Depois, esta é boa. E gosto, é assim um verde esmeralda muito lindo. E depois este aqui é um tipo teal blue. Vamos lá ver. Estão a ver que a pigmentação não é... Olhem, o verde
Quer este o turquesa, quer o esmeralda são ótimos. Agora este aqui, estou um bocadinho na dúvida. Vou-vos mostrar. Aliás, não estou na dúvida, não sei. E vamos agora testar os glitters, que se são alguma coisa de jeito ou não. E, ok, olhem, o glitter está-me a surpreender, pela positiva. Vamos lá ver. Vamos lá ver como é que ficam. Estão a ver? Então... olhem. Estou surpreendida. Vou-vos explicar porque é que eu estou surpreendida. Porque eu recebi umas paletas deles de Halloween que tinham glitters e que não eram nada de jeito os glitters. E estas até parecem ser bastante razoáveis. Bastante bons. Surpreendida. Agora, faltam só mais 3. Olhem, este parece ter uma textura mais seca. Parece estar um bocadinho mais seco. E este aqui é lindíssimo, gosto muito da cor. Estão a ver? E agora, 1, 2, 3. Olha, nada mal. Este... Uau, o prateado é holográfico. É muito fixe. Olha, no geral, o que é que eu tenho a dizer assim à primeira impressão, ainda sem usar na maquilhagem? Não são más para o preço que custam. Pá, tem aqui umas sombrinhas que me deixam um bocadinho desiludida, principalmente porque eu no geral tenho gostado das paletas da Makeup Revolution que eu tenho. Eu deles comecei a gostar mais, foi até recentemente que recebi imensa coisa por parte da Maki Beauty, isto também me foi dado por eles, de Halloween, e fiquei muito surpreendida porque eu anteriormente só tinha experimentado a paleta de olhos da Sof, mas a nível de sombras de olhos só comecei a usar com as de Halloween e estou muito satisfeita com essas, que há duas que eu uso imenso, que eu vos vou mostrar quais são. São aqui estas duas, que até têm cores um pouco semelhantes. E digo-vos uma coisa, vocês ainda têm lá na Maki Beauty, Makilali, Maki Beauty, como preferirem, um é o site espanhol, outro é o português, ainda tem lá à venda estas e digo-vos uma coisa, são muito boas, tanto uma como outra. São muito fixe, são muito boas e eu tenho usado imenso para o dia-a-dia, apesar delas serem assim umas cores mais garridas, porque eu aproveito os neutros que tenho, porque são neutros lindíssimos e são bastante boas. Vamos então agora passar à parte da maquilhagem. Eu vou utilizar a própria base da paleta para ver como é que ela se comporta. Portanto, lá vamos nós a isto. Vamos lá ver aqui. Eu tinha um bocadinho de corretor já na zona das olheiras. Eu normalmente começo por maquilhar os olhos e depois é que maquilho o rosto. Mas tenham santa paciência que eu já não tenho pele para estar aqui sem maquilhagem. E não é falta de cuidados, mas a minha pele é muito ruim. Pele oleosa com tendência a acné, mais tendência a manchinhas por causa do sol e não sei o quê. Tenho imenso cuidado. Mesmo assim, acho que a minha pele ultimamente está melhor do que eu gostava há uns tempos atrás. Bom, está aqui a base feita. Vou criar então uma base aqui com o neutro, o bege. Vou colocar em toda a pálpebra. Eu gosto sempre de aplicar uma base bege em todo o olho, porque vai ajudar a esfumar melhor a sombra que eu colocar no côncavo, não fica tão chapado, estão a ver? E então gosto mais de fazer assim. Agora, o que é que eu vou fazer aqui a nível de cores? É assim, eu acho que vou-me manter assim mais nos neutros, mas com brilho. Neutros, mas com brilho. Isto é mesmo primeiras impressões e sem grande coisa planeada. Então, o que é que eu vou fazer? Vou utilizar, se calhar, este tom como no côncavo. Ele não vai fazer assim grande efeito no meu côncavo, mas pronto. E este pincel é da Arja Makeup, mas ainda não há, mas há de haver em breve, no início do próximo ano. Fiquem atentas a novidades da marca. Olha, eu pensava que esta sombra não ia fazer assim efeito em mim, mas nota-se. Eu não sei se vocês aí notam, porque eu tenho aqui muita luz. E então esta luz tão intensa às vezes come um bocado a cor das sombras e eu tenho necessidade de colocar mais quantidade e cores mais intensas para se notar melhor em vídeo. Mas ao vivo nota-se bastante bem, acho que se nota bem. E vou então agora, depois, com o pincel Arja Makeup 202, que é o atual de esfumar, que vai continuar, não vai ser descontinuado. Vamos é ter um novinho para a família. E vou utilizar aqui este tom mais escuro. É assim, isto é uma paleta que... não sei se para o dia-a-dia lá está, porque falta aquele tom castanho que eu digo. Se para o dia-a-dia é aquela paleta que eu acho... Vamos lá ver. Este aqui, se bem me lembro, não tinha gostado muito da pigmentação dele, mas olha. Não, olha, até funciona bem. Eu estou a ir muito levezinho. Uma coisa que eu vos vou dizer. Não façam tanta pressão no pincel, porque vocês deixarem a mão mais leve, sem fazerem tanta pressão no pincel, vocês conseguem deixar a sombra mais suavizada.
do que estar logo a marcar muito. Então, se formos só assim ao de leve, porque a própria forma como nós agarramos no pincel também ajuda a dar mais intensidade ou menos às sombras. E então, olhem, acho que marca bastante bem. Acho que é bastante fixe. Apesar de ser assim um tom mais frio e eu gostar de usar no côncavo tons mais quentes, acho que está bastante fixe. É assim, eu acho que isto não é uma paleta para propriamente quem esteja a começar. Isto é uma paleta para quem já tem sombras básicas para o dia-a-dia e quiser fazer assim uma adição que vá dar um bocadinho de cor à sua maquilhagem, que vá adicionar assim cor e brilho à maquilhagem para coisas para festas ou para ter outras alternativas para outras ocasiões. Não é propriamente uma paleta que eu vos possa dizer, olha, se estão a começar, comprem esta. Por exemplo, aquelas que eu vos mostrei, acho que são muito mais adaptadas, apesar de vocês olharem e verem aqueles vermelhos e isso, são muito mais adaptadas para quem esteja a começar, na minha opinião, porque tem lá uns tons neutros muito fixes, do que esta, apesar de, na minha opinião, eles terem outras melhores para esse caso, e eu em breve vou falar sobre isso aqui. Vou falar sobre sombras, paletas de sombras para iniciantes, o que é que acham? Ou paletas de sombras neutras. E então, pronto. Mas esfumam bem até. É assim, acho que são bastante razoáveis a esfumar. Só que é uma sombra que não é muito pigmentada, digo já. Porque estão a ver a intensidade. Ela não está a ficar assim tão intensa, comparando com a cor que ela aparecia aqui. Vamos passar então agora a uma das de glitter. E eu acho que vou utilizar esta aqui. Radiate, whatever, o que é que seja. Que é assim um tom bastante bonito, mais neutro. E vamos lá então aplicar, ver se como é que elas são a aplicar aqui o glitter. Eu não apliquei qualquer base de sombra porque eu quero testar só o glitter sozinho como é que fica. Eu podia ter utilizado uma base cremosa assim neste tom que ia-me dar mais cobertura à pálpebra e ia também criar maior aderência para o glitter, mas já que eles são glitters cremosos, eu queria ver a intensidade. E é assim, vocês têm a marca portuguesa, a Musa Glitter, eu só confesso, eu nunca usei os glitters deles, mas pelo que eu tenho visto aí na net são brutais. Lá está, mais caros, só que também a qualidade paga-se. Apesar de já termos marcas mais em conta muito boas, temos que ter em conta que certas situações a qualidade paga-se e que têm mais cobertura do que estes. Este aqui não tem assim tanta cobertura. Vocês aí se calhar parece-vos estar a cobrir mais, porque é o que eu digo, isto aqui reflete, é o barulho das luzes, mas ao vivo eu teria que usar uma base, se calhar, não é que fique mal, honestamente para o preço desta paleta eu acho muito boa e acho que vale a pena nesse sentido, estão a ver, estou só a fazer assim umas comparações, já que estamos aqui em testes, e acho que se eu tivesse usado uma basezinha, se calhar cremosa em tom dourado ainda tinha ficado melhor, porque iria deixar mais intenso, mas não é mau. Não é aquela coisa top, mas também não é que seja aquele produto que não preste. Aplico assim com batidinhas, que é para depositar o produto, e depois é que vou espalhando. É assim, para a maioria das pessoas que vai utilizar este tipo de sombras poucas vezes ao ano, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que ela é bastante boa. É assim, uma pessoa que usa a nível profissional, lá está, podem ver aquelas da Musa Glitter que parecem ser muito top, apesar de eu nunca as ter usado. Atenção, isto é pelo que eu tenho visto aí na internet afora, mas para a maioria das pessoas estas são muito boas. É questão de se meter um bocadinho uma maior camadinha. Se formos trabalhando em camadas, olha, se formos trabalhando em camadas, elas ficam com mais cobertura. É questão de irmos trabalhar em camadas e depositando. Estão a ver? Já está a ficar bem mais intenso. Muito ficholas. Sim, dá para trabalhar bem em camadas, porque ela fixa bem à pálpebra. Então acho que estão muito boas até. Não estava à espera. Confesso que me surpreendeu. E eu vou ainda experimentar a sombra preta. E tenho aqui que limpar porque me caíram. Por isso é que eu gosto de fazer sempre primeiro os olhos e depois o rosto. Vou aqui experimentar a sombra preta que se chama Tremor. Olha, estão a ver? Ela esfarela. Maldita! Esfarela mesmo. Esfarela imenso. E vou colocar aqui na parte externa. Mas tem boa pigmentação. Ela até esfarela, mas tem boa pigmentação. Eu devia ter feito isto, provavelmente, antes de colocar os glitters, mas só agora é que me deu na cabeça para experimentar a sombra, porque isto não é propriamente um tutorial de maquilhagem, é só um teste, primeiras impressões e assim,
não é para ser uma coisa muito certinha. Depois eu hei de fazer aqui um tutorial ou um Get Ready With Me para festas. E lá está, eu devia ter feito isto antes do glitter. O glitter devia ser o último passo. Sem dúvida que devia ser o último passo o glitter, porque eu agora estou a puxar glitter para cima da sombra. Nestas coisas, o glitter é a última coisa que se coloca. Mas pronto, não faz mal. Acho que até está a ficar bonito. Estou com imenso glitter caído. Por isso, malta, fica aí sempre, primeiro olhos, depois pele. Então, coloquei aqui um bocadinho da sombra castanha, aquela que eu coloquei no côncavo, e coloquei máscara e batom e blush. Já está a parte da maquilhagem, acho que mesmo assim não está mal. Agora o que eu tenho a dizer sobre esta paleta? Veredito final. Primeiro, quando utilizarem estes glitters, primeiro façam os olhos e depois o rosto, porque senão ficam cheias de glitters. Eu não sei se vocês aí veem o glitter caído. Mas caiu imenso glitter, mesmo só a colocar. Depois lá está, não devia ter colocado o preto depois. O glitter é o último passo, ok? Esqueçam essa parte aí que eu fiz porque deu-me depois na vinheta de ai, deixa-me testar o preto. Pronto, porque isto é assim um vídeo muito tocado lá, nada de grandes planos. Mas acho que no geral é uma paleta que vale a pena o dinheiro. Acho que está bastante boa, com exceção daquelas sombras que eu vos tinha dito, que são, portanto, a azul escura e aquela castanha, é que na minha opinião estão um bocadinho mais fraquinhas a nível de pigmentação. Os glitters não são o glitter, mas eu acho que para o preço temos de ter sempre em consideração, quando estamos a avaliar os produtos, qual é o seu preço. Porque não vamos ter uma exigência com um produto de 15 euros com um produto de 40 euros, por exemplo. E eu acho que estão bastante bons para o preço. Acho que para quem quer esta paleta, lá está, como eu estava a dizer, para pessoas que já tenham pelo menos uma paleta básica de maquilhagem, com aqueles tons mais neutros, mais básicos para o dia-a-dia, e que queira assim uma paleta com uns brilhos para usar de vez em quando, para adicionar um bocadinho de cor à maquilhagem, mas que não queira estar a investir em nada muito caro, porque é algo que não vai estar a utilizar muito. Acho que tem uma boa relação qualidade-preço, e podem ainda participar no meu sorteio até dia 15 deste mês, em que podem se habilitar a ganhar uma destas paletas, mais outra paleta da Revolution, um kit cheio de batons também da Revolution, e ainda mais um batom da Revolution Pro. São 4 prémios, link aí em baixo para irem participar. Eu espero então que tenhas gostado deste vídeo. Se quiseres que eu faça assim mais primeiras impressões e testes de produtos, diz-me aí em baixo já agora algum produto específico, que se eu tiver o produto aqui comigo, quem sabe eu faça em breve um teste. Muito obrigada por assistir, beijo enorme, vemos no próximo vídeo e espero a tua inscrição no sorteio se ainda não te inscrevestes.